Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Eu sou Natália da Assunção e hoje nós vamos falar sobre mecanismos da audição. É a parte 2 da nossa série de vídeos sobre audição e equilíbrio. Espero que vejam a parte 1, que falamos sobre as estruturas relacionadas com esses processos. É uma aula muito importante para entender tudo o que vai acontecer nessa aula de agora e na próxima. Então, vamos ao roteiro da nossa aula. Teremos apenas duas partes. Falaremos do mecanismo em si e aí vamos contextualizar com algumas questões. E aí vamos agora ter uma visão geral, relembrando meato acústico externo, membrana timpânica, orelha média, tuba auditiva, ossículos da audição. Temos aqui a nossa cóclea, com a rampa do vestíbulo, rampa do tímpano e o ducto coclear, certo? Então, o que é que vai acontecer nesse processo todo? Primeiro, a gente viu que o pavilhão auditivo e o meato acústico externo vão captar e conduzir a onda sonora, e essas ondas sonoras que percorrem essa orelha externa vão causar uma vibração nessa membrana timpânica, ok? Essa vibração da membrana timpânica ela vai ser conduzida aos ossículos da audição. Lembra que o martelo está conectado com a membrana timpânica. Então, quando ela vibra, essa vibração vai ser conduzida para esses ossículos, certo? Que vão se movimentar também. É importante lembrar que a área do estribo ele é menor do que a área da membrana timpânica. Então, a força com que o estribo aplica, né, sobre a janela oval, que é essa estrutura que está aqui, ela vai ser amplificada, ou seja, a força que está sendo feita aqui na membrana timpânica vai ser amplificada no estribo. Isso é muito importante até porque a membrana timpânica ela está vibrando no meio com ar, mas o estribo ele vai ter que aplicar uma força num meio que tem líquido, que vai ser justamente a cóclea. E o que vai acontecer? A membrana vai vibrar, esses ossículos vão oscilar fazendo uma força sobre a janela oval, e essa força produzida pelo estribo na janela oval vai gerar ondas de pressão na perilinfa da rampa do vestíbulo, certo? E aí o que acontece? As forças das ondas de pressão produzidas nessa rampa do vestíbulo, elas vão deslocar o ducto coclear, ok? A gente tem que lembrar que tem uma membrana entre a rampa do vestíbulo e o ducto coclear, e essa membrana é bastante fina. Então, quando ocorre essa onda de pressão, esse ducto coclear, ele vai ser movimentado por causa dessa onda. E aqui, o que vai acontecer num olhar mais aproximado nesse ducto coclear? A gente lembra que nele a gente vai ter o órgão de Corti, as fibras basilares. Então, a pressão que a onda exerce sobre o ducto coclear vai fazer com que as fibras basilares, olha, as fibras basilares, elas se movam. Na base da cóclea, vibram as frequências mais altas, porque as fibras são mais curtas e rígidas. E no ápice da cóclea, vibram as frequências mais baixas, as frequências de sons mais baixas, porque as fibras elas são mais longas e flexíveis, certo? E aí o que é que acontece? Essa fibra basilar vai se mover por conta dessa onda de pressão, e aí isso vai distorcer os cílios das células ciliadas sobre a membrana tectorial, certo? E o que vai acontecer? Essa movimentação dos cílios sobre a membrana tectorial, por causa da movimentação das fibras basilares, vai gerar impulsos que vão ser correspondentes a sinais auditivos. E eles vão ser conduzidos por vias de nervos, né? Dos nervos que estão conectados com as terminações nervosas para o sistema nervoso central. Certo?
E aí, após esse movimento de movimentação do ducto coclear, essas vibrações elas são transferidas da rampa vestibular para a rampa do tímpano e são amortecidas por causa do deslocamento da membrana da janela da cóclea. Lembra que a gente tem a janela do vestíbulo, ou janela oval, que fica na rampa do vestíbulo, e a gente tem outra que é a janela da cóclea. E aí ela vai ou se abaular ou se retrair, dependendo, e amortecendo essa onda de pressão, ok? Então, recapitulando tudo que acontece. Ondas sonoras são conduzidas, fazem a membrana timpânica vibrar. Essa vibração produz uma movimentação dos ossículos da audição e o estribo que está conectado com a janela do vestíbulo, que está se movimentando, vai produzir ondas sobre a perilinfa. Essas ondas deslocam o ducto coclear, fazendo com que as fibras basilares que estão nele se movimentem e movimentem as células ciliares, gerando sinais auditivos que vão ser transmitidos para o sistema nervoso central. E essa onda de pressão vai ser conduzida até a rampa do tímpano e vão ser amortecidas pela janela da cóclea. E agora vamos para algumas questões. Ok. Marque a alternativa que contém a sequência correta das estruturas que vibram com a passagem de uma onda sonora. Então, eu vou botar a imagenzinha aqui para facilitar, mas isso aqui tem que estar na cabeça. Onda sonora chega, tímpano, martelo, bigorna, estribo. E depois a janela oval. Então, alternativa, letra B. Agora a questão 2. Assinale a alternativa que completa as frases abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir as vibrações sonoras do tímpano para o nervo auditivo? Não, está um pouco longe de chegar nele. Da aurícula para o tímpano? Também não. Do canal auditivo para o nervo auditivo? Não. Do tímpano para a janela oval? Sim, essa é a alternativa. Esses ossículos, eles vão transmitir essas vibrações da membrana timpânica para a janela oval e amplificá-los. E agora a questão 3. Segundo a OMS, cerca de 1,1 bilhão de jovens em todo o mundo correm o risco de sofrer perda auditiva devido à exposição a níveis sonoros prejudiciais causada por seus hábitos diários, como o uso de fones de ouvido. Os adolescentes e os jovens adultos com idades entre 12 e 35 anos estão expostos a riscos pelo uso excessivo de dispositivos de áudio. O volume desses dispositivos pode variar entre 75 e 136 decibéis no nível máximo. O gráfico abaixo demonstra a relação entre o volume máximo e o tempo de exposição ao som que a OMS considera segura à saúde auditiva. E aqui está um gráficozinho. Vamos passar as alternativas. Sobre os assuntos relacionados ao texto e aos dados apresentados, é correto afirmar que o risco à saúde auditiva provocado pela intensidade do som em relação ao tempo de exposição é o mesmo de alguém que ouve 15 minutos de música a 100 decibéis e de um operário que trabalha 2 horas e 30 minutos a 85 decibéis. Então, vamos voltar aqui no gráfico para ver. 15 minutos a 100 decibéis é o nível. E quando a gente agora vê 2 horas e 30 minutos, não é correspondente a 85 decibéis, mas a 90. Então, a alternativa está incorreta. Sons de alta intensidade ou infecções podem causar perda auditiva? Sim, isso está correto. A tuba auditiva é um canal que equilibra a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão no nível
no interior da orelha média? Sim, isso também está correto. A surdez é um fenótipo resultante das interações com o meio ambiente, não havendo casos de origem hereditária. Está falso, assim casos de origem hereditária. A orelha interna é constituída pela cóclea e por canais semicirculares, estruturas responsáveis pela percepção das ondas mecânicas do som. Não. A gente lembra da aula 1 que canais semicirculares não estão relacionados com a audição, mas com o equilíbrio. E a última, a percepção dos sons ocorre na orelha interna, sem a participação do nervo auditivo, pois sua localização próxima ao cérebro facilita a transmissão dos impulsos nervosos ao centro de audição do córtex cerebral. Não, há uma participação desse nervo para chegar ao sistema nervoso central. Então, essas duas alternativas são as corretas. Essas foram as referências utilizadas para fazer a aula, caso alguém queira aprofundar o assunto. E agradeço a atenção de vocês até aqui. Esse é o nosso projeto PopMorph, da Universidade Federal do Piauí. Siga-nos no nosso Instagram, @PopMorph. E também vão lá no nosso canal do YouTube, PopMorph UF. Obrigada pela atenção, gente. Vejo vocês na próxima aula.